Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro, produzido pelo VFA, Advocacia do Agronegócio. Meu nome é Roberta e hoje a gente vai falar sobre algumas práticas que tornam a propriedade rural um pouco mais sustentável. Convidamos a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, @VFA Advocacia, e também nos seguirem nas principais plataformas de streaming e no YouTube para conseguir acesso aos nossos episódios. Ressaltamos que todas as nossas gravações acompanham as medidas de segurança do Ministério da Saúde, hoje um pouco mais intensificadas, porque infelizmente no dia dessa gravação o nosso estado está em estágio vermelho para o Covid. Bom, falar sobre sustentabilidade é um dos assuntos do momento dentro do agronegócio e também dentro do direito ambiental. A sustentabilidade é uma palavra que permeia tanto as legislações ambientais e também as cadeias produtivas do agronegócio, né? A busca de um desenvolvimento econômico concomitante com a preservação ambiental é a regra e um não sobrevive sem o outro. Por muitos anos, de forma equivocada, o conceito de sustentabilidade estava muito ligado apenas ao aspecto ambiental, como se fosse impossível o crescimento econômico junto com o meio ambiente equilibrado. Esse hoje não é o entendimento do agronegócio produtivo, tecnológico e moderno que o nosso país tem, e hoje a gente sabe sim que é condicionante o meio ambiente equilibrado para o crescimento econômico, para manutenção da atividade pecuária, da agricultura e também sobrevivência da espécie humana e demais seres vivos que aqui habitam conosco. Olá, meu nome é Luiz, sou sócio do VFA Advocacia e hoje a gente convidou aqui para falar sobre esse tema tão importante o Hélio Jové, que é engenheiro ambiental e bacharel em Direito e atualmente é CEO da Suprema Ambiental, que é uma empresa que atua na parte de licenciamento e projetos ambientais e ele também dá mentoria na parte de assessoramento ambiental. E eu passo a palavra para ele fazer as considerações iniciais sobre esse tema tão importante e pertinente. Olá pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, passar um pouquinho da nossa experiência e falar de sustentabilidade é impossível sem falar de economia. Então existe a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica, elas andam juntas. Bom, é com essa expertise trazida pelo Sr. Hélio que a gente começa aqui o nosso debate. Trazendo um pouquinho mais esse conceito de sustentabilidade, a gente ainda vê alguns mitos sobre ele, né? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente do que se trata a sustentabilidade, como que tem esse equilíbrio entre o aspecto econômico, ambiental e até social, e o que diferencia uma produção rural que apenas limita-se a seguir as regulamentações legais de uma propriedade realmente sustentável? Essa sustentabilidade hoje praticamente ela inicia quando a gente fala de zona rural. A primeira situação que o produtor precisa fazer é ter o seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural regularizado. A partir disso, o CAR ele define aonde que é a sua reserva legal, aonde que é a sua área de preservação permanente e qual que é o uso alternativo do solo que ele tem para estar gerando uma produtividade naquela propriedade. Ele fazendo isso, ele já começou, é o primeiro item de uma sustentabilidade. Ele precisa preservar sua reserva legal, sua APP, e essa questão de uso alternativo do solo é que aí vai analisar. A propriedade ela já tem área consolidada, quer dizer, já foi desmatada antes de 22 de julho de 2008? Não, ela vai precisar tirar uma licença de exploração florestal. Analisando essas situações, você vai estar verificando a questão, qual atividade que ele vai desenvolver naquele lugar. E existem muitas regras para serem seguidas quanto à questão da legalidade, que é a primeira coisa, o CAR, conforme eu disse, dependendo da atividade, ele vai ter uma declaração de dispensa de licenciamento, ou ele vai ter um licenciamento mais simplificado, ou um mais robusto, vai depender como que é essa atividade. A partir do momento que ele segue essas situações, ele começa a preservar o meio ambiente, porque ele vai estar seguindo as regras. Existem as questões de orgânico, existe outras situações? Existe, mas no dia a dia mesmo, essas regras
elas são muito consistentes. E a partir do momento que ele começa a cumprir isso, ele já tem uma sustentabilidade na sua propriedade. E hoje o produtor, ele é muitas vezes, não é que ele faz porque ele é ambientalista em si, ele faz porque as regras exigem, e o principal de tudo, porque o maior fiscal do meio ambiente não é o órgão ambiental, são as instituições financeiras. Sim. A partir do momento que ele tem tudo legalizado, ele consegue acesso ao crédito. Se ele não tiver, ele não vai atingir o acesso ao crédito. Falando da questão social, só dele estar gerando emprego, gerando divisas, gerando muitos impostos, isso aí já é uma questão social muito grande. E nós estamos no estado de Goiás. Quase 80% do PIB desse ano foi agronegócio aqui em Goiás. Então, não tem como ficar separado, anda junto. Meio ambiente, sustentabilidade ambiental e econômica e a questão social, porque o produtor hoje ele gera muito emprego e está fazendo o Brasil crescer a cada dia e virar a potência mundial na agricultura e na pecuária. Dentro desse conceito que o senhor falou aí, né, que o produtor ele não atinge financiamentos, né, e na verdade muitas vezes dificulta até exploração internacional, né? Hoje muitas empresas aí exigem um selo verde ou que empresas de exportação estejam altamente relacionadas à preservação ambiental, né? E assim, dentro dessas características, a gente tem o Código Florestal e demais legislações ambientais aí que pregam todas essas restrições que o senhor falou. Só que hoje a gente tem práticas que vão além disso, né? Que na verdade elas intensificam a preservação. Desde práticas aí para melhorar a questão energética, com energia solar, questão de preparação de solo um pouco mais voltada com reciclagem, coisas assim, né? Só que o uso melhor da água, inclusive, né? Só que quando a gente fala do agro, a gente está sempre vinculado também a valores um pouco altos, né? Para qualquer investimento, a gente dificilmente fala em valores baixos dentro do agronegócio, Sim, né? Verdade. Então, o senhor pode falar um pouco para a gente se hoje pequenas fazendas ou médias conseguem trazer essas estruturas um pouco mais modernas e que garantem uma maior sustentabilidade, economicamente falando, ela consegue viver economicamente da produção rural, mesmo fazendo essas estruturas para a melhoria da sustentabilidade? A partir do momento que ele leva tecnologia para sua propriedade, independente do tamanho, essa tecnologia ela já cobra uma sustentabilidade. Sim. Então, o exemplo que você disse da questão de exportação, a partir do momento que o produtor ele tem todas as questões ambientais ok, ele consegue exportar. Automaticamente ele vai ter um ganho maior no seu produto. Os pequenos produtores, hoje, através do sindicato, através de associação, cooperativismo, tem chegado muitas tecnologias e ele consegue sim. E de forma que ele consegue produzir muito mais numa área menor. Então isso ajuda principalmente os produtores pequenos, que às vezes eles nunca imaginariam ter uma produção naquela área dele, mas a tecnologia traz essa sustentabilidade e se ele não tiver a questão sustentável, ele não vai ter esse acesso ao crédito que a gente falou. Sim. E automaticamente ele não vai produzir mais e cada dia a pressão de alimento mundial, e o Brasil já é o primeiro em muitas produções, como soja, milho no mundo, e a cada dia, hoje você pode ir em produtor que nunca isso aconteceria, sei lá, 3, 4 anos atrás, você vai em produtor hoje que tem 30 hectares e já planta soja. Sim. E antigamente ninguém plantaria soja numa área tão pequena. Era inviável. Era totalmente inviável economicamente, mas a partir do momento que tem a tecnologia e ele respeitando as regras ambientais, e uma situação nova, tá? Que é a nova lei de licenciamento ambiental no estado de Goiás, a partir do dia 3 de setembro de 2023, é obrigatório toda a propriedade acima de 50 hectares de plantio ter a sua licença ambiental. Sim. Situação nova que antigamente era uma declaração de dispensa e agora não é assim mais. Então, as questões legais estão sendo cada dia mais restritas. Essa situação que está sendo discutida no Congresso Nacional, Goiás saiu na frente novamente, conforme no final da década de 70 já tem a sua lei nova de licenciamento ambiental. Então aquelas questões que estão discutindo lá aqui já é aplicado.
está assim em passos um pouco lento, mas é questão de adaptação. Com o tempo vai sair muito mais licenças ambientais, tem saído muito, e automaticamente isso vai ajudar o quê? A economia, porque a partir do momento que a pessoa tem a sua licença ambiental em vigência, ela consegue colocar o seu empreendimento funcionar. Tem que ser sustentável, não adianta isso mais. Hoje, antigamente era impossível você reunir para um produtor, alguém que defende o meio ambiente, ou alguém da sociedade de outras áreas. Hoje não, hoje todas as vezes que vai ter algum tipo de evento, tá lá junto o produtor, tá lá junto alguém do meio ambiente, então é uma situação que anda juntas totalmente. Na verdade, quando a gente coloca alguém que seja apenas ruralista ou alguém que seja apenas ambientalista, o que hoje está mínimo, né, nesse país, exatamente, por bem, tem diminuído muito. Tem diminuído. Ruralistas já sabem a importância de um meio ambiente equilibrado, né? Só que assim, quando a gente coloca, na verdade, quando a gente conversa com ambos, a gente vê que a intenção, por motivos diversos, é a mesma, que é produzir mais em menos área, né? Seja por questões de preservação, por questões econômicas, a finalidade é a mesma. Dentro desse aspecto da produtividade, hoje a gente tem algumas ações aí que elevam a propriedade rural para utilizar o máximo que ela te permite, trazendo boas práticas, não só para a questão de manter o meio ambiente equilibrado, mas inclusive para a melhoria da qualidade de vida da própria produção, seja ela agrícola ou pecuária, né? Dentro disso a gente tem, por exemplo, o exemplo da implementação lavoura, pecuária e floresta, que você utiliza a mesma área, tendo uma atuação diversa, né, do agro. O senhor acha que essa é uma prática futura, né? A gente já vê muito aqui no nosso estado ela sendo produzida. Ainda não é a prática mais economicamente viável, né, para produtor pequeno, mas eu particularmente sou um entusiasta da prática, quero começar a implantar o mais rápido possível e eu vejo ela como uma prática muito futura. O senhor tem essa visão também? Só fazer uma pontuação assim, que essa prática da integração lavoura, pecuária e floresta é uma prática que foi desenvolvida no Brasil e vem sendo aplicada aos poucos e está ganhando espaço. Ela permite que o produtor explore não só a parte agricultável ou que pode ser destinada à pecuária, mas ele também possa explorar aquela área de reserva, aquela APP que está ali e ficava ali parada e não tinha nenhum benefício econômico para o produtor. Mas com esse tipo de projeto, ela pode ser explorada, lógico, de forma sustentável, sem danificar, nem extrair de forma irresponsável. E aí dentro disso, o que você tem visto nesses últimos anos aqui em Goiás para essa prática? A questão é devido ao clima do Brasil, que é muito favorável a essa situação. Hoje a gente já fala em algumas regiões, como Rio Verde, Itumbiara, região de Formosa, que é muito forte no agronegócio, em 3 safras. Por que criou essa questão dessa integração? Hoje já é uma novidade, nos Estados Unidos não tem isso, safra e safrinha. O Brasil já saiu na frente com isso, já é 2 safras. Com essa questão dessa terceira safra e essa integração, além da produção da safra e da safrinha, tem essa terceira, por exemplo, que muitas vezes a pessoa planta uma rosiliense, um outro tipo de pastagem junto com milho, para ele ter essa terceira safra que a gente fala a safra do boi. E alguns produtores ainda de forma intercalada, quer dizer, isso depende de um estudo agronômico, né? Isso não é uma questão todo produtor pode fazer, isso é bem específico, por isso que ele precisa dessa consultoria agronômica para saber como que é o solo dele, como que é a pluviometria, como que é o investimento que ele tem, que aí ele planta também uma espécie exótica como o eucalipto e ele pode estar explorando até uma teca. Tem vários tipos de situação que ele pode fazer essa integração. Agora, a exploração em reserva legal e APP, ela é bem restrita. Você tem que apresentar um plano de manejo. Como que vai ser esse plano de manejo? Isso acontece muito na Amazônia, esse tipo de exploração de madeira. Mas aqui em Goiás tem bem pouco, porque economicamente ainda ele não tem visto essa viabilidade. E ninguém vai fazer só exatamente por sustentabilidade. Ele precisa ter, conforme eu disse antes, a sustentabilidade ambiental e econômica, não tem como andar separado. Então, o que acontece muito dessa integração é agricultura, pecuária e a produção de madeira
usando na maioria das vezes eucalipto, em cima dessa questão que tem que ter esse projeto agronômico para verificar a viabilidade. Mas isso aumenta muito a produtividade daquela propriedade, quase que no mínimo 2 vezes ou 3 vezes, dependendo do tipo de produção que ele faz, qual tipo de cultura. Entrando um pouco nessa questão de exploração florestal, a gente vê que isso é uma discussão hoje, né? O senhor citou a Amazônia aí como uma discussão de exploração florestal. Aqui a gente tem alguns projetos de lei aqui visando criação de bovinos dentro de área de reserva, né? O senhor acha que daqui para essas discussões futuras a gente vai chegar em algum momento que é possível algum tipo de exploração financeira que não as condicionantes no Código Florestal, né? Que seja da mesma forma possível crescimento econômico, mas também a preservação das espécies nativas, da flora e da fauna? Porque eu sinto assim, por exemplo, que a forma como a gente isola as áreas de reserva legal, elas funcionam para preservação. Só que eu sinto que elas não funcionam para que a gente entenda o que tem lá dentro. Eu vejo como a gente não poder se utilizar daquela floresta de forma alguma, a gente até traz para longe as pessoas que não têm aquela educação ambiental, né? Eu sinto que para o futuro a gente poderia discutir não só as possibilidades econômicas em áreas florestais, desde que mantidas os critérios de preservação, né? Mas também levar a gente, que também faz parte do meio ambiente, a conhecer e entender o porquê que aquilo tem que ser preservado, sabe? O senhor vê essa possibilidade futura? Eu acho difícil acontecer essa situação. Principalmente quando o produtor faz o CAR, que foi o início da minha fala aqui, ele não escolhe a área por local que ele simplesmente, não, eu quero nesse local. Não, tem que ter alguns critérios. Sim. Então você tem que ver qual que é a área que preserva algum tipo de água, algum tipo de nascente, algum tipo de córrego. Outro detalhe, se a reserva do vizinho está contínua com a dele para ter ganho ambiental, automaticamente fica uma área maior. Então só aí já tem essa questão técnica para verificar a viabilidade. Agora, explorar isso é muito difícil, até mesmo o órgão ambiental liberar alguma coisa, mas existe formas de, por exemplo, turismo, Sim. usar isso como turismo, Sim. Que a gente fala muito ecoturismo, né? Então, assim, dá para ir mais para essa área de turismo. Agora, economicamente, madeira, isso, tendo plano de manejo, conforme eu disse, talvez também seja viável, mas tem que comprovar que tenha interesse público, não é Sim. só questão da individual. Então, por isso que fica mais difícil essa questão do interesse público. Mas quando eu falo de exploração econômica, é justamente isso. Às vezes sair um pouco da casinha. Trazer essa questão mesmo de turismo, ou explorações até para pesquisa científica, se for o caso, né? Fazer a propriedade rural conseguir produzir o máximo que dela é possível, né? Seja pelo aspecto econômico, novamente, ambiental e também social. Eu concordo com o senhor que é até difícil outra exploração que não seja uma forma nova, né? Que seja pelo turismo. Assim, por fim aqui, para perguntar para o senhor acha que propriedade rural que não seguir e não aumentar os seus critérios de sustentabilidade, ela se mantém, seja no cenário nacional ou seja visando a exportação internacional a curto e a longo prazo? Não, é impossível hoje. Todo produtor, independente do tamanho, se ele não seguir as regras legais, ele já dificilmente ele vai conseguir ter sucesso. Mas o produtor ele descobriu que ser sustentável é rentável. E outra coisa, o produtor, a gente precisa cada dia divulgar mais isso. As pessoas que pegam muito no pé do agronegócio, ele não tem ideia do custo que é um litro de agrotóxico. Ninguém joga agrotóxico fora, ninguém joga fertilizante fora. Primeiro ele vai estar degradando o seu principal bem, que é o solo. Sim. E depois vai ficar inviável, eu sempre falo, sustentabilidade econômica, vai ficar inviável economicamente. Então, isso hoje tem tantas práticas agronômicas assim, muito detalhadas, que a gente chama até de agricultura de precisão,
Existe caso da pessoa plantar uma safrinha sem colocar adubo. Sim. Só aí já é uma questão sustentável. As técnicas de palhada hoje, né? Exatamente. O produtor faz o possível para não estragar nem um metrismo. Exatamente. A questão né? da palhada, ele planta com a palhada, com a palhada por quê? Eu até brinco em algumas vezes, onde eu estou com o produtor, aonde, se eu falar com o meu avô que a braquiária hoje é assim, totalmente difundida no Brasil e até mesmo na América Latina todinha, eu tenho cliente que vende semente do México até a Argentina, de semente de pastagem para a agricultura. Então hoje a braquiária é muito mais vendida para o agricultor do que para o pecuarista. Então isso há 10 anos atrás era totalmente impensável, exatamente. Então com isso, ele fazendo essa palhada, automaticamente ele vai ter um solo com um perfil melhor de plantio e vai estar protegendo, não vai vir praga, não vai vir doenças, e com isso ele vai diminuir o uso de defensivos e agrotóxicos. E aumentando a produtividade. Importante. Infelizmente, nosso tempo está encerrando aqui. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, agradecer seu tempo, sua disponibilidade, agradecer as palavras que você trouxe para a gente mostrar que o agronegócio é sustentável, ele está nesse caminho, e quem propaga que não está condizente com a realidade mais. E fica aqui nosso convite para as próximas oportunidades. Sempre que a gente for tratar desse tema aqui, a gente vai tentar trazer o senhor aqui mais vezes. Eu agradeço a presença do senhor, lembrando aqui a todos novamente que vocês conseguem encontrar esse e os demais episódios do nosso podcast nas principais plataformas de streaming e no YouTube. O senhor pode divulgar também a empresa do senhor, né, que faz aí uma consultoria ambiental. E assim, só linkando com uma coisa que o senhor falou no meio da nossa conversa, exemplificando a nova lei de licenciamento, o produtor tem que entender que nem toda legislação vem para limitar. Tem muita legislação ambiental que vem ajudar ele a produzir mais, de forma mais equilibrada e consciente, né? É sempre importante a gente buscar consultoria, seja com engenheiros, seja com profissionais da área aí, intensificando a produtividade da sua fazenda no nível máximo, mantendo-se a segurança jurídica. Muito obrigado, senhor, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, estarei sempre à disposição. Nós falamos muito sobre sustentabilidade, mas tem um tema como licenciamento ambiental, tema sobre o outorga de uso da água, a regularização ambiental da propriedade propriamente dita. Então tem várias situações que a gente pode discutir nesse sentido. Mais uma vez, Goiás saiu na frente, como eu disse anteriormente, e o produtor ele precisa, como você disse, procurar consultorias e quem realmente está atento. A legislação ambiental ela muda muito. Hoje eu tenho na minha mesa 12 novas instruções normativas que saíram nos últimos 15 dias. Como acompanhar isso? Então precisa ter alguém que realmente vive isso. E hoje tem mais uma situação. Com essa nova lei de licenciamento ambiental, que é um marco, o Brasil inteiro, e está sendo exemplo para muitos estados, o que o produtor muitas vezes reclamava, minha outorga não sai, minha licença não sai, hoje existe algumas situações, se o impacto ambiental for conhecido, não exige mais necessidade de vistoria do órgão ambiental, que é o que barrava muito. Então hoje o produtor não legaliza sua propriedade, não tem seu licenciamento, se realmente ele não quiser. E com isso não está afrouxando. Sim. O importante é isso. Está trazendo muito mais exigência, porque ele tem que apresentar a condicionante de certo em certo tempo e automaticamente ele está se autofiscalizando. A outorga ainda está com alguns problemas no novo sistema, estou falando do estado de Goiás, mas a parte do licenciamento ambiental está andando bem e isso vai ajudar muito o produtor e vai gerar muito mais produtividade, muito mais empregos e muito mais imposto para o Brasil, esse exemplo que eu estou dando para Goiás. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio.